Olá, seja muito bem-vinda a mais um Pílula da Organização. E hoje eu vim aqui te contar o que é que eu faço ao longo do meu dia quando eu não durmo bem, tá? Eu vou te contar o que eu, Paty Pena, faço quando eu não durmo bem, quando eu tenho uma noite de sono ali, que eu tenho interrupções, que eu não consigo dormir o número de horas que eu preciso e também com a qualidade que eu preciso, né? Então, quando a gente fala sobre sono, a gente tem alguns pontos ali. Primeira coisa é que o sono, aqui dentro do método Iam Você, é a nossa primeira tarefa brilhante. Por quê? Porque você tem que lembrar que o seu dia, ele não começa quando você acorda, porque nem sempre você acorda com o seu copo cheio, né? O ideal seria que você acordasse todos os dias com o seu copo cheio de energia física, mental, cognitiva e emocional, para que você pudesse, com sabedoria, com estratégia, com tudo aquilo que a gente ensina aqui no programa, você fazer a sua gestão de energia, dividir o seu dia em blocos de rotina, você alternar, né, os seus blocos de rotina entre tarefas e compromissos que sejam mais densos, com outros de recompensa, de estado flow, enfim, tudo que a gente ensina aqui no método Iam Você, para você ter um dia mais produtivo, mais leve e chegar lá no final do dia ainda com energia, né? Tudo isso não vai adiantar, não vai funcionar se você não tiver dormido. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto básico, né, que você dormiu bem, você dormiu o número de horas que você precisava, no intervalo que você precisava e com a qualidade que você precisava. Aí você acorda com o copo cheio e aí sim a gente começa a conversar sobre gestão de energia, sobre os seus blocos, né, e como você vai estrategicamente organizar o seu dia. Hoje é um dia que eu não dormi. Hoje meu despertador acordou 4h50, meu despertador tocou 4h50 da manhã e eu falei, nossa, só pode ser uma pegadinha do universo, né? Hoje a minha noite teve várias interrupções. Eu tenho a impressão de que eu acordei assim de meia em meia hora. Então eu tô com aquela sensação de que eu tô varada e hoje o meu copinho tá assim. Quando eu penso em sono, para minha organização, eu penso em 3 fatores para saber que eu dormi bem. O primeiro fator é número de horas que eu fiquei ali deitada. Então, Paty, eu durmo em média das 9 às 5. Meu despertador toca ali 4h50. Se eu dormir essas 8 horas, eu tô ótima. Então, o número de horas. Depois, a qualidade do sono. Porque uma coisa eu estar deitado como eu fiquei hoje, das 9 às 4h50, mas com interrupção do sono. Então, aquele sono que não aprofunda, né, em momento algum não adianta. Então, não adiantou ficar deitada 8 horas porque eu não dormi. Então, tem o número de horas, tem a qualidade do sono, né? Ou seja, sem interrupção, sem levantar, sem ter o sono atrapalhado, é o segundo fator. E o terceiro fator, para mim, é o período. Então, por exemplo, se eu dormir 8 horas, da meia-noite às 8, eu fico péssima. Por quê? Porque é um intervalo que o meu corpo já está acostumado, é das 9 às 5. E isso faz toda a diferença, né? O horário que a gente vai dormir, o horário que a gente vai acordar. Então, são esses 3 fatores para você julgar, para você analisar se o teu sono foi ok ou não, para você pintar de verde aí no seu painel brilhante, você que é aluna do Iam Você. Número de horas, a qualidade, né, a profundidade do teu sono e o intervalo dessas horas. Foi das 9 às 5, foi das 10 às 6, foi das 11 às 7, de preferência que você todo santo dia durma e acorde no mesmo horário, porque o teu corpo ama rotina e quanto mais você mantiver essa rotina, eu indico inclusive que você faça isso no final de semana, não brigue comigo, porque quando no final de semana a gente muda muito o nosso horário de dormir, a gente acaba criando ali intencionalmente um jet lag, né? Que é aquele mesmo fenômeno quando você, por exemplo, viaja para fora e você demora um tempo até você se acostumar com o fuso horário. Por isso que frequentemente na segunda-feira você tem a sensação de que é mais difícil você levantar e pegar no tranco, né? Essa sensação é real, é mais difícil mesmo, por quê? Porque no final de semana você desacostumou o seu corpo daquela rotina que ele gosta, tá? Bom, mas vamos lá. Hoje eu não dormi nada. Apesar de eu ter ficado na cama
das 9 até 10 para 5 foi a mesma coisa que nada, porque eu fiquei acordada, né, tendo sono ali interrompido de meia hora, então eu não dormi bem, eu dormi pessimamente mal. E aí não acordei com meu copinho cheio. Se eu não acordo com meu copo cheio, não adianta eu querer cumprir, presta atenção, a agenda que eu planejei no dia de ontem, que eu fiz tudo caprichado no meu bloco encerramento, chequei minhas tarefas, compromissos, mas a minha agenda que eu chequei ontem no bloco encerramento, ela é uma agenda programada para alguém que está com o copo cheio. Presta atenção nisso. Quando você programou a sua agenda para alguém que acorda com o copo cheio, porque você esperava dormir bem, né? Mas aí você não dormiu bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que entender que a gente tem uma bifurcação, que a gente tem duas opções aqui. Ou a gente vai levar o nosso dia assim, a trancos e barrancos, então quando eu não corrijo essa rota, o que acontece? Eu não dormi, aí eu tenho uma tendência a ficar num modo mais impulso na minha rotina. Comer por impulso, né? Porque o meu corpo tá sem energia, então a primeira coisa que eu vou querer, que a minha mente vai falar, tá sem energia, vai comer, come um docinho, né? O que é péssimo, porque na verdade você não quer doce, na verdade você não precisa de doce, você precisa dormir, ficar ali na horizontal e apagar um pouco. Então, às vezes você fica mais irritada, mais sensível emocionalmente, né? Você fica menos aterrada, menos presente, ou você entra no modo barata tonta, procrastina muito, né? Você vai levando o dia, você não vai fazendo o teu dia, construindo o teu dia de forma intencional, segundo aquilo que você planejou. Você vai fazendo o que dá. Então não consegue fazer atividade física, fica reativa, come por impulso, compra por impulso, né? Não é legal levar o dia a trancos e barrancos. A segunda opção, que é a que eu gosto de fazer, é corrigir a rota. Olha só, corrigir a rota nem sempre é possível, né, para todo mundo. O que seria o ideal? Em algum momento do teu dia, você tirar uma soneca de pelo menos uma hora que você tire de soneca, que você dê uma apagada, muitas vezes já corrige ali aquela sensação de uma noite mal dormida. Pode ser que você diga assim, Paty, desculpa, mas eu levo as crianças para a escola de manhã, depois trabalho CLT, é impossível eu apagar por uma hora. Então, o que é que você pode fazer? Quais são os ajustes que você pode fazer naquele seu dia para que você não fique sobrecarregada? Por exemplo, se você tem um horário que você vai, não sei, de manhã para academia, você pode naquele dia, talvez seja necessário você cancelar a sua academia e priorizar o sono, apagar, né, durante uma hora ali, apagar e dormir, repor. Ou você meditar, é uma coisa maravilhosa, porque dependendo do costume que você tenha de meditar, você repõe a sua energia como se fosse uma noite de sono também, nem que você apague, dê aquela pescada com fone no banheiro, mas você precisa, além de fazer ajustes nas suas tarefas e compromissos, então, às vezes um dia que você dormiu, se você tem a possibilidade de remarcar uma reunião que exija a sua presença, que você que vai liderar aquela reunião, né? Se você consegue remarcar, isso vai depender muito da tua agenda, mas de acordo com o meu cenário atual, o quanto eu posso mudar tarefas e compromissos, o quanto eu posso encaixar uma hora de sono no meio do meu dia é o que eu vou fazer hoje, assim que eu terminar essa live. Eu vou abrir a minha agenda do Google, né? E, Paty, você podia apertar o botãozinho da soneca e dormir mais 1 hora, 2 horas? Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu não sair da cama às 5 horas da manhã, as coisas não funcionam aqui em casa, as crianças não vão para a escola, né? Só isso. Então, eu tenho que levantar, não abro mão de fazer as minhas orações, não começo o meu dia sem as minhas orações, sem as minhas afirmações. Depois eu faço café das crianças, chamo eles, dou todo o suporte até eles saírem para a escola. Eles saem por aquela porta, eu volto aqui e começo com vocês o Pílula da Organização, que é um compromisso firme que eu tenho com vocês, não posso desmarcar, né? Às 7 horas tenho reunião de time. Então, assim, na parte da manhã, hoje, eu não vou conseguir mexer em nenhuma pecinha, mas eu já consigo reorganizar a minha parte da tarde para que eu possa ali depois do almoço, hoje, ao invés de eu fazer o meu tradicional soninho de 20 minutos,
eu vou dormir durante 1 hora e meia, eu vou organizar isso para que eu possa recuperar e à tarde ter um bloco saudável de trabalho, me sentir bem e espero, né, essa noite conseguir dormir bem para amanhã acordar com o copo cheio, tá? Então lembra que você tem sempre duas opções. Ou você vai fazer ajustes, você vai fazer uma correção de rota, e aí essa correção de rota do sono que você não dormiu, ela vai depender de quanta autonomia também você tem ali nas suas tarefas e compromissos. Tem coisas que você não tem autonomia, Paty, não posso faltar no meu trabalho porque eu não dormi, né? Então, quais são os ajustes que eu posso fazer e se respeitar acima de tudo, fazer as coisas mais devagar, de forma mais pausada, não esperar que você tenha o mesmo nível de energia física, de cognição. Agora, o que é importante a gente falar aqui? Quando eu não durmo bem, eu tenho que considerar isso como uma não conformidade. Então, você que é aluna aqui do Ion Você, pega lá o seu planner diário, Quando você não dormiu bem, você vai colocar ali a não conformidade. Logo em seguida, no teu planner, você tem causa raiz. Por que eu não dormi bem? Né? E depois você tem a ação corretiva, quer dizer, se eu não dormir bem hoje, o que é que eu posso fazer para que isso não se repita amanhã? E aí a gente tem duas categorias do não dormir bem. A gente tem a categoria isolada, ou seja, foi pontual, foi uma coisa que aconteceu só hoje. Por exemplo, foi um pernilongo. O pernilongo, né, tem o poder de acabar com uma noite de sono. Ou foi um vazamento, tava ali aquele barulho pingando, ou foi o vizinho que resolveu fazer uma festa, então foi uma coisa só hoje, foi uma coisa pontual que eu não dormi bem, ou me senti mal, ou um filho teve uma febre, tivemos que ir para o hospital, enfim, uma situação isolada. Essa é a primeira categoria. Mas existe uma segunda categoria, que é uma situação crônica, e aí que você tem que cuidar, Quando eu mudei para essa casa, o quarto que eu durmo hoje, né, era assim, parecia uma estufa aquele quarto. E eu acordava com muita frequência, assim, com muito calor. Não adiantava abrir a janela, tal. Eu comecei a perceber, né, que aquele hábito de dormir na sauna estava prejudicando minha noite de sono. Então, tudo bem, já entendi. A não conformidade foi não dormir. Qual foi a causa raiz? A temperatura do quarto. Qual vai ser a ação corretiva? Bom, eu vou investir num ar-condicionado. Por quê? Né? Porque qualquer investimento torna-se barato quando eu falo do meu sono. Ótimo. Aí, outra questão, por exemplo, a caixa d'água aqui ligava muito cedo, tipo 4 horas da manhã. Então, ao invés de eu despertar às 5, eu acabava despertando às 4, porque fazia aquele barulhão bem no teto do quarto ali, ligando a caixa d'água. Então, qual foi, né? Essa foi a causa raiz. Qual foi a ação corretiva? Poxa, eu vou desligar ali, vou desligar a água todo dia antes de dormir e vou ligar depois que já tiver a casa toda acordada, as crianças saíram para a escola, aí eu ligo o registro geral de água e a caixa d'água começa a trabalhar, percebe? Então são ações corretivas. Por quê? Porque são questões crônicas. Se eu não fizer algo a respeito, amanhã eu vou dormir na estufa de novo. Se eu não fizer algo a respeito, amanhã às 4 da manhã vai fazer o barulho de caixa d'água de novo. Pode ser, por exemplo, que você tenha ronco, que você tenha apneia, né, que você tenha refluxo, que você tenha questões de saúde, que você tenha terror noturno, que você tenha uma perturbação até energética, espiritual, algo que com frequência e de forma crônica atrapalhe o teu sono. Ou você que está roncando, ou a pessoa do seu lado que está roncando. Então, assim, quando você tem uma questão crônica que atrapalha o teu sono, acredita em mim, essa tem que ser a coisa mais importante da sua vida para você resolver. Essa é a típica coisa que você não deve procrastinar. Por quê? Porque senão todo santo dia você vai acordar com um copo assim, igual eu acordei hoje. Todo dia você vai acordar com um copo assim. E aí o que é que acontece quando você não dorme? Você não consegue atingir os seus objetivos, por exemplo, na tua saúde física. Você nunca vai ter saúde sem dormir. Você não consegue fazer uma rotina doméstica decente, com processo, que você consiga render, porque você não tem energia para cuidar da tua casa.
você não tem uma mente organizada, porque você não tem nem hormônio para isso, nem presença para isso, entende? Nem mitocôndria para isso, você não tem. Você não tem. Então, a tua mente fica desorganizada, o teu emocional cai, a tua vibração cai quando você não dorme direito. Então você fica mais suscetível, você fica mais vulnerável, até energeticamente é péssimo você não dormir. E você tem que lembrar que o teu dia não começa, lembra? Quando você acorda, ele começa, o teu dia, o sucesso do teu dia é fruto da noite anterior. Então, se hoje você tem um problema de sono que é crônico, você precisa priorizar isso. Essa tem que ser a coisa mais importante da sua vida para você resolver. Não, eu preciso ir ao médico, eu preciso comprar um ar-condicionado, eu preciso desligar a água, eu preciso dar um jeito nos mosquitos, eu preciso tomar uma ação para acabar com essa não conformidade, com esse ponto de vulnerabilidade, tá? Você que está tendo probleminhas ali para organizar o teu dia, porque você sente que você já acorda sem energia, escreve eu aqui para mim. Se você está assistindo pelo YouTube, você pode me contar aí nos comentários, né? Se a tua questão com sono é crônica ou se é pontual. Me conta algum causo aí, algum dia que você tenha dormido mal. Você que não é minha aluna, eu quero te conhecer, você digita eu aqui para mim. Eu tô vendo muitas alunas aqui comigo. Você que não é aluna ainda, que não faz parte do Iam Você escreve eu aqui para mim, para eu saber o teu nome, tá? Todos os dias, então, de segunda a sexta, eu estou aqui para um Pílula da Organização. A Lucimara é minha aluna, ela colocou aqui crônica, a da Lu é crônica. Lu, então você tem que prestar atenção na não conformidade, qual vai ser a sua ação corretiva. A Jéssica colocou eu, que ela ainda não é minha aluna. Quem não é mais aluna no Iam Você, quem não é aluna ainda, digita aqui eu. A Giovana, seja muito bem-vinda, tá? A Joyce colocou, a Joyce já é aluna. Bem-vinda, Joyce. A Tati tá entrando por aqui. Soraya, seja bem-vinda. Olha, Eliane não é aluna, bem-vinda, querida. Amanda Medeiros, seja muito bem-vinda. Raquel, sou aluna, é demais, venham ser alunas. Obrigada pelo carinho, viu, Raquel? A Meire, ai, coisa boa, um beijo, querida Kátia. Olha, Eliana colocou, eu acordo às 3 ou 4 da manhã. Mas esse é o seu horário de acordar ou você acorda sem querer? É uma interrupção do seu sono. Lembra, uma vida organizada depende de um sono organizado. Não tem como. Você não vai conhecer nenhuma pessoa nesse planeta que tenha sucesso, bem-estar, sabe? Que esteja em equilíbrio, que tenha uma rotina organizada e que não durma. Olha, a Paty, minha xará, tá? Ela não é minha aluna. Patrícia Leme Assis. Seja bem-vinda, viu, Paty? Seja bem-vinda todo dia aqui, de segunda a sexta, às 6:30 da manhã. Ó, a Lilian, antes de ser sua aluna, eu te ouvia falar sobre sono, eu me ajustei, fez tanta diferença na minha vida que me tornei sua aluna. Ai, que legal, Lilian, saber disso, coisa maravilhosa. Seja sempre bem-vinda, tá, Lilian? Fica à vontade, querida, para me chamar no meu WhatsApp também, sempre que você precisar, tá? A Rose Bessa, obrigada pela entrega, Paty, sou aluna, coisa boa, Rose. Eliana, tô perdendo o sono. A Nani colocou, eu sou aluna nova, tô amando o conteúdo, obrigada pelo seu trabalho. Nani, seja sempre muito bem-vinda, tá? Vocês que são alunas novas aqui do Iam Você, sejam muito, muito, muito bem-vindas. Joyce, levanto 3 da manhã todo dia para ir ao banheiro. Então, Joyce, urgente que você precisa cuidar disso, conversar com o teu médico, coloca isso como o pontinho mais importante para você. Você sabe que uma vez, Joyce querida, eu estava com essa questão de levantar todos os dias às 3 da manhã e eu visitei um médico, o Dr. Luiz Fernando, um médico antroposófico. Eu gostei muito porque a antroposofia tem esse olhar, a medicina antroposófica tem esse olhar para os blocos de horário e eu gosto muito. E na ocasião o Dr. Luiz falou, Paty,
nós vamos equilibrar o seu fígado, porque esse é o horário do fígado e por isso você está acordando todo santo dia às 3 da manhã. Eu parei de beber água, eu falava, nossa, eu não estou bebendo água depois das 6 da tarde para não acordar, mas acordava, mesmo sem vontade de xixi, despertava às 3 da manhã. Depois que eu fiz o tratamento antroposófico, parou, acabou com isso. Então vale a pena você checar, tá bom, meu amor? Se você sentir no seu coração, procura um médico antroposófico, se você puder, né? A Kátia colocou, eu acordo para ir ao banheiro uma ou duas vezes, mas normalmente eu durmo rapidinho de novo. É bom checar também. É tão gostoso, queridas, quando a gente tem uma noite de sono sem interrupção, sabe quando você dorme e aí, nossa, Paty, eu gosto, eu sinto que a minha noite foi perfeita quando eu acordo natural. Então chega aquele horáriozinho assim, 5 para 5, eu desperto, né? E quanto mais você dorme e acorda no mesmo horário, quanto mais você trabalha no sentido de ter uma noite sem nenhuma interrupção, mais inteligente o seu corpo vai ficando. É maravilhoso, é algo que vale a pena você investir, tá? A Lilian falou que tá amando. Ai, coisa muito boa. Muito boa. A Joyce já colocou aqui que faz sentido a questão do fígado, que ela já detectou. Estou em tratamento. Para mim foi maravilhoso, viu? Então, olha, vamos encerrar por aqui a nossa pílula de hoje. Lembrem, né? Para quem chegou atrasada, vocês voltam e assistam, tá? Eu tô deixando gravada aqui no canal e amanhã, novamente, às 6:30 da manhã, estarei com vocês. Um beijo grande e até já já!